Primeira coisa, eu vou retomar um pouquinho o que a Bia falou. E a educação, foi falado num dos municípios, e tem um monte de coisa que a gente trouxe, que a CIS trouxe, que os outros municípios trouxeram. O que é legal é que a gente tem assim, que a gente se encontrou muito na fala de vocês também, né? Hoje a educação para todos, como foi dita aqui, e quando a gente fala de inclusão, a gente não fala de inclusão do aluno com deficiência, né? Hoje a inclusão é para todos. Então, nós temos todos os nossos alunos estão na inclusão. Então, nós não temos mais o aluno da inclusão. Todos os nossos alunos são de inclusão, tá? Aquele que tem uma dificuldade, aquele, como a professora estava citando, que veio do sítio, que veio da cidade, de onde quer que seja, né? Olha lá que interessante. Vamos pular, aquela que vocês já viram. Então, a Bia, estou retomando o que a Bia estava falando, para a gente fazer adaptação, a gente tem que estar focado em quem? No nosso aluno, certo? No entanto, a gente tem que estar focado nos objetivos gerais e nos objetivos específicos que estão sendo trabalhados, que foi aquilo que a Bia disse. Você não pode estar descontextualizando. A gente encontra muito isso. Você chega na escola, o professor está trabalhando alguma coisa e não é de má vontade, viu, gente? Às vezes ele fez um monte de coisa, só que está totalmente fora. Tá? Então, até eu estava conversando com a Jojo, falou assim, sobre ensinar a ler e escrever, que ela tinha dito, né? Se é isso importante, ou é importante a funcionalidade daquilo que se está trabalhando. Então, a gente tem que ver qual é a deficiência, qual o grau de deficiência, até onde que eu estou vendo que ele está evoluindo e o que eu posso trazer para acrescentar a ele, tá? Tudo dentro. Então, os objetivos gerais são iguais para todos, os específicos dentro da necessidade de cada um. E quando eu for falar de avaliação, eu vou ter que avaliar levando em conta aquilo que eu trabalhei, tá certo? Levando em conta as adaptações que eu fiz. Os municípios menores que estão fazendo essas avaliações, seria interessante se vocês pensassem, já que há essa disponibilidade, de fazer avaliações adaptadas, essas avaliações externas do município, que a gente não consegue no Saresp, tudo a gente não consegue, né? Tá? Aí eu coloquei aqui, então, de acordo com o conteúdo do currículo da sua disciplina, analise as atividades do caderno do professor, aluno e preencha o quadro abaixo. Então, você vai lá, qual é a situação de aprendizagem, como a Bia estava falando, qual é o meu objetivo, né? Qual é o conteúdo que eu vou trabalhar hoje com a minha sala toda, tá? O que o meu aluno sabe, isso que é fundamental, tá? Foi o que a Bia também estava falando. Então, eu tenho que levar em consideração o que é que esse aluno já adquiriu. Porque eu só vou conseguir adaptar a atividade para ele sabendo o que ele sabe. O que ele não sabe, a mim pouco interessa. Interessa o que ele sabe, porque é daí que eu vou partir para as minhas adaptações, tá? Então, quais os saberes? Eu já sei o que ele sabe, eu já sei o que eu vou dar. Que saberes são necessários para o aluno desenvolver aquela atividade? Então, agora eu vou lá, diante do conhecimento que eu já tenho dele, eu sei o que ele sabe, tá certo? O que eu preciso para que ele desenvolva essa atividade, essa habilidade, desculpa. Para que o aluno seja capaz de fazer a proposta, qual o tipo de ajuda que ele precisa? Os cadernos que a Marília falou, os livros que a Gina falou, o que ele precisa? Mais que isso, ele precisa de um olhar diferenciado meu, ele precisa de figuras, de apoio, que tipo de apoio que ele precisa para chegar no objetivo que eu propus, tá? E os critérios de avaliação, que eles precisam contemplar, é o que está na adaptação, que foi aquilo que a gente já falou. Bom, nós tivemos que correr um pouquinho, né, para ninguém ficar insatisfeito e ir embora, mas estamos à disposição, eu espero ter ajudado. Eu coloquei aqui um pouquinho, receita, que é uma coisa que a gente sempre trabalha, e essa pessoa, a Shirley Vilhalva, quem tiver curiosidade, ela é uma surda, ela escreveu um livro que chama Despertar do Silêncio, e ele está em PDF, pode baixar, que é na Ararazu, no site da Ararazu, da editora Ararazu, tem esse livro todinho. E ela conta a história de aprendizado dela. É muito interessante, porque eu acho que cabe assim direitinho para a gente, é muito bacana. E ela falava, aprendia sempre observando. Gostava muito de ver minha mãe fazer o bolo e logo liguei que aquele bolo era feito de ovo. Aí ela vai contar uma história que não é o caso aqui. E aí a gente trouxe algumas coisas, como
o que se usa. No caso do aluno surdo, a gente vai usar a língua de sinais, tá certo? Então, o aluno surdo ele tem que aprender a palavra, o português, a Libras, né, em língua de sinais, e o desenho. Ele tem que fazer toda essa relação para que ele consiga aprender. Daí é fundamental que o aluno surdo chegue na escola com uma linguagem. Por isso que ele precisa aprender Libras desde pequenininho, tá certo? Se ele veio de uma família de ouvintes, ele precisa estar em contato com um surdo maior, né? Com uma comunidade de surdo, para desenvolver a linguagem dele. Porque senão, como que ele vai chegar na escola se ele não sabe nem falar? Como que eu vou ensinar ele conceitos, as coisas, se ele não consegue nem se expressar? Tá? Então, é preciso pensar nisso. Tá joia? Muito obrigada, um abraço para todo mundo. Até a próxima.